Muito bem, nós estamos aqui continuando esse comentário bíblico para você, capítulo por capítulo, verso por verso da Bíblia, livro por livro. Estamos gravando todo o Novo Testamento. Nós estamos nessa carta magna, carta maravilhosa, a mais teológica, a mais profunda, a mais específica do evangelho que Paulo pregava, o evangelho da justiça de Deus, a mais doutrinária de todas as cartas de Paulo, que é a carta de Paulo aos Romanos, a mais influente. Influenciou a vida de Agostinho, Martinho Lutero, Tomás de Aquino, João Calvino, não é? A carta da justificação pela fé. O justo viverá pela fé. Então, Paulo no capítulo 1 fala do pecado dos gentios, da imoralidade, da idolatria. No capítulo 2, Paulo fala que os judeus não são diferentes, mesmo conhecendo a lei de Deus. Capítulo 3, ele fala da universalidade do pecado, que não há diferença entre judeu e gentio, mas que o judeu tem a vantagem, porque recebeu a palavra de Deus, mas se ele não cumpre, não é? Então ele continua debaixo do pecado, e que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Ele conclui 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E que a justificação ocorre gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo vai continuar argumentando sobre a justiça da fé, citando Abraão. Abraão, grande pai da fé, o homem que foi justificado pela sua fé 430 anos antes da lei, mostrando que não é pelas obras da lei, mas sim pela fé, que Abraão foi justificado pela fé. Então, o capítulo 3, verso 30, só para dar contexto, para nós entrarmos no 4, Paulo termina. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé em circuncisão, não importa se é circuncidado ou não circuncidado, se é judeu ou grego, Deus é um só, é o mesmo que justifica. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Porque a lei, independente da fé, também não funciona. Paulo diz que a lei é estabelecida exatamente pela fé, que é a conclusão do capítulo de número 3. E aí Paulo continua a sua carta, argumentando, ele faz pergunta, ele responde as perguntas, e agora ele vai falar no capítulo 4 de Abraão, que foi justificado pela fé. Ele diz, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Verso 2, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Né? Diante de Deus, ninguém pode fazer qualquer obra para se justificar. A justiça que ocorre na nossa vida é pela graça, é pela fé em Jesus, não é? E aí ele vai mostrar isso nas Escrituras. Paulo vai cotar as Escrituras, Gênesis capítulo 15, verso 6, onde diz, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. 4:3, olha aqui que ele diz, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, o que justificou Abraão não foi as obras da lei, mas foi sim a fé em Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se a gente pode fazer alguma coisa se é pelas obras, então é a salário, não é? Não é imputado como salário. Então, olha, que ele faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Paulo usa galardão no sentido de salário, de recompensa, segundo a graça. Mas segundo a dívida, não é? Claro, se a pessoa agiu, se foi pelas obras, recebe alguma coisa, é dívida, não é? Galardão, é recompensa, é a dívida que tinha de receber. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Note como Paulo está estabelecendo a base para a justificação pela fé.
Ele já tinha dito isso antes, ele usa agora Abraão como exemplo, e no capítulo 5 ele vai dizer que nós somos justificados pela fé. Paulo fala da justiça de Deus, e essa é a justiça de Deus, nos justificar pelas obras da fé, independente das obras da lei, não é? Mas aquele que não... aquele que faz qualquer obra, capítulo 4, não é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida, uma dívida se ele fez o bem. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, quem justifica o pecador é Deus, a sua fé lhe é imputada como justiça. A fé serve para nos justificar. Se é uma coisa que nós nunca podemos perder, é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também diz em Romanos, nós vamos ler 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa justificação diante de Deus ocorre pela fé. Aí ele diz, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo, não é? Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça, não é? Salmo de número 32 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor perdoa os pecados, cujas transgressões são perdoadas. Então é bem-aventurado. Ele diz que Davi falou isso certamente nos Salmos, a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo. Verso 7, outra bem-aventurança, bem-aventurado aqueles cuja maldade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Salmo 32, verso 1 e 2. Então ele está cotando Davi, cita duas bem-aventuranças. Primeira, aquele a quem Deus imputa a justiça sem as obras, sem ele fazer nada. Deus lhe justifica. Verso de número 7, aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. A ideia de propiciação, novamente, de nossos pecados. Vem uma terceira bem-aventurança aqui, 4:8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Não, esse homem é feliz, imagine só, Deus justifica, Deus imputa justiça nele sem as obras da lei, Deus perdoa as suas maldades, seus pecados são cobertos, e o Senhor não imputa pecado. Isso quer dizer que o Senhor olha para ele e considera um justo. Todo pecado, tudo que ele fez é perdoado, e é perdoado pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Verso 9, vem, pois, a bem-aventurança sobre a circuncisão, ou somente, ou também sobre a incircuncisão. É uma pergunta. Será que é só os que são circuncidados, e é porque eles foram circuncidados, que eles recebem essa bem-aventurança de o Senhor perdoar os seus pecados, de o Senhor não imputar pecado? Ou também vem sobre os da incircuncisão? E é claro, a resposta é óbvia, também vinha sobre os da circuncisão. Então é uma bem-aventurança, independente da circuncisão ou incircuncisão, não é? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. E é interessante que Abraão foi justificado pela fé antes da própria circuncisão, antes da lei, não é? Devido à sua obediência a Deus. E é o que Deus quer de nós, obediência, fé, seguir a ele. Foi Abraão, seguiu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, não é? Vem, pois, bem-aventurança sobre a circuncisão, ou sobre também a circuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Verso 10, como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Esse é o detalhe. Quando Deus diz, creu, pois, Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, foi antes dele ser circuncidado. E esse é o argumento de Paulo, que não é pelas obras da circuncisão, não é pelo fato de ser circuncidado ou incircuncidado, mas sim pela fé em Deus, que é Deus que imputa a sua justiça sobre nós. Ele faz essa pergunta, como lhe pois imputado, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, Paulo vai responder,
mas na incircuncisão. Quando Abraão ainda era um incircunciso, não é? Deus lhe imputou a sua justiça. E aí, então, verso 11, ele recebeu o sinal da circuncisão, assim como nós cremos pela fé, e o nosso sinal de circuncisão não é a circuncisão feita na carne, mas o batismo, da qual Paulo mais tarde vai dizer que é a verdadeira circuncisão, não é? E recebeu o sinal de circuncisão, selo da justiça da fé. Note que a circuncisão de Abraão era o selo da sua justiça de fé, não é? Mas se deu quando ele ainda estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que crê. O crente Abraão é considerado o pai da nossa fé, o pai de todos os que crê, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhes seja imputada. Então veja bem, Abraão é um exemplo tanto para os da circuncisão como os da incircuncisão. Primeiro, porque ele creu em Deus estando na incircuncisão. Então ele serve de exemplo para todos os gentios. Mas aí foi lhe dado como sinal da sua fé a circuncisão. Então ele também serve de pai da fé para todos os da circuncisão. E esse é o grande argumento de Paulo, não é? Que ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça de fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que crê, que é os da circuncisão, que é os da incircuncisão, estando eles também na circuncisão, a fim de que a justiça de Deus lhes seja imputada. Verso 12, e fosse pai da circuncisão, porque foi o primeiro homem a circuncidar. Então, na incircuncisão ele foi justificado, serve como exemplo para os incircuncisos. E aí ele também foi circuncidado, serve como exemplo de fé para os da circuncisão. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai que estivera na incircuncisão. Paulo faz um jogo de palavras entre circuncisão e incircuncisão, mostrando que Abraão foi justificado sendo circunciso, mas recebeu como selo da justiça da fé a circuncisão. Portanto, ele serve como pai tanto para aqueles que estão na incircuncisão, como pai e exemplo para aqueles que estão na circuncisão. É o pai da fé de todos, não é? Verso 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, visto que Abraão veio 430 anos, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Paulo baseia em Abraão. Abraão não tinha lei, não é? Dos 10 mandamentos não tinha sido dado. Tudo que Abraão fez foi obedecer a Deus, crer em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Como ele diz no verso 13, não pela lei, porque nem sequer lei havia, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Não é? Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Se nós vamos basear nossa fé apenas na lei, ou quem tem lei, a fé se torna algo vão, não é? E a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque a lei mostra o pecado e vai operar a ira de Deus. Onde não há lei, também não há transgressão. Se diz nada é proibido, tudo é permitido, então não há transgressão nenhuma. Mas aonde a lei, mostra-se o pecado, não é? Quando diz não matarás, se alguém mata, já violou a lei. Mas se não existe lei, estamos sem lei, estamos sem pecado. Verso 16, portanto, é pela fé, para que segundo a graça, fé e graça são palavras que Paulo usa nessa carta constantemente. Somos justificados gratuitamente, fé, graça, tudo que obtemos é pela graça. Graça significa favor imerecido de Deus. Nenhum de nós merecia, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade. Então a promessa não é só para nós, mas também para a nossa posteridade, como era para a posteridade de Abraão.
não é? Não somente a que é da lei, mas também a que é a da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. De novo, Paulo menciona Abraão como pai de todos nós, pai da circuncisão, pai da incircuncisão, o grande exemplo de Abraão que creu em Deus e foi justificado, ainda na circuncisão, e depois recebeu como selo da sua justiça e da fé a circuncisão. Como está escrito, por pai de muitas nações se constituir. Esse é o nome de Abraão, diferente do nome Abrão que ele tinha, que significa pai de uma nação ou pai das alturas. Mas quando Deus muda o nome dele para Abraão, significa pai de muitas nações, pai grande, não é? De muitas nações, perante aquele o qual creu. O que é mais apontado no capítulo 4 acerca de Abraão é a sua fé, a sua crença em Deus, qual creu, a saber, Deus que vivificava os mortos. Da onde veio essa fé de Abraão, Deus vivificar os mortos? Quando Deus pediu o seu filho, ele estava disposto a sacrificar Isaac, porque ele creu que Deus era poderoso para trazer das cinzas Isaac, caso ele matasse e queimasse. Mas não só isso, a fé de Abraão também vinha do ventre morto de Sara, que já não podia mais. Quem sabe também Abraão já estava meio morto com relação à sua reprodução. Mas Deus vivificou, Deus trouxe a vida de Isaac no ventre morto de Sara, trouxe a vida de Isaac, ou a semente de Isaac, através também, quem sabe, do membro morto de Abraão, não é? Pois Abraão já tinha quase 100 anos, quando Sara vai gerar Isaac e depois vai conceber aos 100 anos, não é? Então já estava amortecido, e daí vem a fé que vivifica os mortos, vivificou o ventre morto de Sara, vivificou, quem sabe, o membro morto de Abraão, e se ele também tivesse sacrificado Isaac no Moriá, Deus era poderoso para trazer das cinzas, chamando as coisas que não são como se já fossem. Isso é um ato de fé de Abraão, de declarar as coisas que ainda não eram como se elas já se fossem. Diz que fé, na verdade, não é crer que Deus vai fazer. Fé é crer que Deus já fez. É já chamar as coisas que ainda não são como se já fosse. Isso é fé, não é? Era a fé que Abraão tinha, o qual em esperança creu contra a esperança. Em esperança, a fé e a esperança são irmãos gêmeas, sempre caminham juntos. Como Abraão tinha fé em esperança, a esperança era aquilo que ele esperava. Creu contra a esperança. Contra a esperança, não havia esperança nenhuma de o ventre de Sara já morto, cessado o costume das mulheres, dar um filho a Abraão. Mas ele creu contra a esperança. Creu contra a esperança. Olha só que coisa maravilhosa, né? Mesmo que você está desesperado, mesmo que não há esperança nenhuma, a importância da fé e do crer. Abraão creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, quando nem sequer uma havia. Não é? Creu que seria pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado. Verso 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Note que não era só o ventre de Sara que estava amortecido. De acordo com Romanos 4,19, também um membro de Abraão já devia estar amortecido, já não tinha mais esperança, mas ele creu, ele não enfraqueceu a sua fé, nem atentou para o seu próprio corpo mais amortecido. Pois era já de quase 100 anos, na verdade 99, quando Sara gerou a Isaac. Como é que pode uma mulher de 90 anos e um homem de 100 anos gerar filhos? Só pela fé mesmo, ele não enfraqueceu na fé, não enfraqueceu na fé. Ah, amados, que lição, que nós nunca venhamos a enfraquecer na fé, venhamos duvidar do poder de Deus, da capacidade de Deus realizar. Não é que Deus não pode, Deus pode, mas muitas vezes não acontece, é por causa da nossa fé. O problema não está em Deus, está às vezes em nós. Abraão não enfraqueceu na fé,
mas nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem também para o amortecimento de ventre de Sara. Note que não era só o ventre de Sara que estava morto, o membro de Abraão estava morto, o seu corpo estava amortecido, o de Sara estava amortecido. Abraão não atentou nem para uma coisa nem outra, creu contra a esperança. Qual a esperança? Que não teria nenhum filho. Ele creu mesmo assim, e isso lhe serviu para que ele obtivesse a promessa. Qual promessa? A promessa do filho. Então, a mesma coisa a fé. Nós cremos mesmo contra a esperança. Não há esperança nenhuma de eu me salvar. Continue crendo, crendo contra a esperança, não é? Porque crendo contra a esperança nós obtemos a justificação. Verso 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Deus te prometeu, Deus é fiel, Deus vai cumprir. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Antes de ter, Abraão já deu glória a Deus, e o fato de ele dar glória a Deus, o fato de ele continuar crendo, o fortificou na fé. Que nós não sejamos fracos na fé, enfraquecidos, porque ficamos olhando para a circunstância. Se Abraão fosse olhar para a circunstância, seu corpo amortecido, ventre de Sara amortecido, ele não teria obtido. Diz que ele não duvidou da promessa. Não duvide das promessas de Deus. Não duvide daquilo que Deus te prometeu, nem por incredulidade, mas seja fortificado na fé, dando glória a Deus, como crente Abraão. E estando certíssimo, fé é isso, fé é certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Verso 21, estando certíssimo, Abraão tinha certeza, isso é importante, certeza de salvação, certeza de perdão de pecados, certeza da comunhão com Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. A fé não está nas circunstâncias, mas a fé está em Deus, que Deus é certo para fazer aquilo que ele promete para nós. Verso 22, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. O fato de ele crer contra a esperança, o fato de ele estar certo que Deus ia fazer o que Deus tinha dito, tudo isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele que está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também para nós. Note que tudo o que aconteceu com o crente Abraão não foi só por ele, mas como o apóstolo diz, foi para nós, foi para exemplo também para nós, mas também para nós, a quem será tomado em conta. Olha que interessante, por causa da fé de Abraão, nos ajuda em nós. E tudo que aconteceu com Abraão não foi só por causa dele, não só foi para a conta dele, mas Paulo diz, para que fosse também tomado em conta para nós que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Se Deus pôde pôr um filho no ventre de Sara, que estava morto, no corpo de Abraão, que já era morto, e Abraão creu, e Deus lhe deu, vivendo o ventre novamente, vivendo o seu membro, e gerando uma vida, mesmo se Abraão sacrificasse Isaac no Moriá, ele cria que Deus ia trazer Isaac dos mortos, e essa fé da vida, da ressurreição, do poder de Deus, de reviver coisas mortas, é a mesma fé que serve para nós, para crer que Jesus morto ressuscitou. É o mesmo poder, a mesma graça, a mesma unção, a mesma vida que trouxe vida no ventre de Sara, trouxe um filho para eles, é a mesma que cremos que Jesus Cristo foi ressurreto dentre os mortos. Paulo que resolve o problema da fé e da ressurreição. Temos que crer na ressurreição de Jesus para sermos salvos por ele, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Que coisa linda o Evangelho. Presta atenção, Cristo morreu pelos nossos pecados,
mas ressuscitou para a nossa justificação. A nossa fé em Jesus não é só na sua morte, no seu sacrifício, mas a nossa fé em Jesus também é na ressurreição. Creu, morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Com isso encerramos o capítulo 4. Vamos depois voltar no capítulo 5, o grande capítulo da justificação pela fé em Deus. Que Deus te abençoe. Quem esteve convosco novamente, pastor Eugênio Piacentini, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Assista os demais programas, capítulo 4, capítulo 6, que nós vamos gravar desse programa no canal do YouTube. Deus vos abençoe. Amém.